Os debates e as decisões que moldam o nosso continente, a seguir em Europeans. A imagem de tranquilidade dos pastores a guardar as ovelhas em plena Transilvânia, no coração da Roménia, é enganadora. Ao redor há questões no ar. A quem pertence esta floresta e aqueles terrenos e tal ou tal castelo? Os múltiplos debates juridicamente complexos fazem as manchetes dos jornais desde há anos. E isto porque o Parlamento da Roménia votou em 2001 e 2005 uma lei para a devolução dos bens expropriados durante a época comunista. Entre eles, o Castelo de Bran, conhecido no mundo inteiro como o Castelo de Drácula, o museu mais popular da Roménia. Este castelo medieval, construído em 1377, foi restituído este ano a Dominique von Habsburg. Qual vai ser agora o futuro do castelo, principal atração turística da região? Tudo depende do proprietário, que ainda não tomou nenhuma decisão. A Roménia espera aderir à União Europeia em 2007, juntamente com a Bulgária. No esforço de adesão, o governo romeno prometeu acelerar as devoluções, mas como demonstra o caso do Castelo de Drácula, o processo pode ter efeitos negativos. A incerteza sobre o futuro do castelo preocupa as pessoas da região. Hilaire Letch, o médico da aldeia, hoje reformado, e Johann Bosch, o antigo mestre de escola, recordam memórias comuns. O professor Bosch trouxe algumas fotos mais recentes, onde está com Dominique von Habsburg, seu antigo aluno. Em maio último, o professor tentou ensinar a Dominique, hoje com 69 anos, uma outra lição. Bosch pediu publicamente ao seu aluno que gira cuidadosamente o futuro do castelo, salvaguardando a economia de Bran, cujos 6.000 habitantes dependem integralmente do turismo trazido pela lenda de Drácula. Tentei convencer os descendentes da família real e fazê-los compreender que vai haver muitos empresários interessados em comprar o castelo. E disse que, se no pior dos casos decidissem vender o castelo, deviam pensar talvez em vendê-lo ao Estado romeno para que continue a ser um museu. Să-l dea statului ca să rămână în continuare muzeu. Em 2005, os turistas romenos gastaram no estrangeiro 543 milhões de euros, ao passo que os visitantes deixaram na Roménia 688 milhões. Isto significa um saldo positivo de 145 milhões de euros para os cofres romenos. O Castelo de Bran é uma das principais atrações turísticas da Roménia, recebe 1 milhão de turistas por ano. Apesar dos pacotes de férias que combinam a visita ao castelo com os dias de ecoturismo, sabe-se que as pessoas vêm a Bran para visitar o Castelo do Drácula e a responsável pelo turismo local espera que assim continue. Esperamos que a partir de 2009 o Estado romeno possa voltar a adquirir o Castelo de Bran, porque a economia da aldeia e o turismo dependem deste castelo. Constrói-se muito nesta região. No verão recebemos muitos turistas, centenas de milhares de turistas por ano. E os habitantes daqui são muito agarrados ao castelo e querem mantê-lo. Centenas de pequenas pensões de família vivem graças aos visitantes do castelo. Com a perspectiva da adesão do país à União Europeia, cada vez mais turistas visitam a Roménia. Em comparação com 2004, no ano passado houve mais 35% de visitantes holandeses, alemães, franceses e italianos são também cada vez mais a visitar os tesouros turísticos da Roménia. Daqui a 3 anos, o castelo deixa de ser administrado pelo governo romeno. Dominique von Habsburg poderá fazer o que quiser com ele, mas a manutenção do edifício custa 1 milhão de euros por ano. Assim, uma solução pode ser vendê-lo de novo ao Estado. Mas de onde vem o nome Castelo de Drácula? A resposta do diretor de marketing do Museu do Castelo. O museu abriu em 1957, mas no início não tinha turistas porque não se chamava Castelo de Drácula. Sem Drácula não há turistas. Depois do filme de Hollywood, a história ganhou uma outra dimensão e muitas pessoas vêm à Transilvânia ver o Castelo de Drácula. O autor do livro, Bram Stoker, nunca visitou a Transilvânia, portanto podia ser qualquer castelo da região. Mas a produção de Hollywood disse: este é o Castelo de Drácula. Parece que com a descrição é suficientemente antigo para sê-lo e é tal e qual como na história de Bram Stoker. De Bran seguimos para Sibiu-Hermannstadt, também na Transilvânia. Aqui encontramos outro exemplo das devoluções de bens efetuadas por Bucareste. Em dezembro, o Museu de Brukenthal, conhecido como Louvre da Transilvânia, foi devolvido à Igreja Protestante, que o tinha herdado dos Brukenthal. Outros 13 monumentos históricos da região foram igualmente devolvidos aos antigos proprietários. No entanto, o Estado assume a reabilitação destes monumentos através de um programa dotado de 99 milhões de euros, 78 milhões dos quais emprestados pelo Banco Europeu de Desenvolvimento.
Samuel von Brukenthal, governador da Transilvânia, construiu o palácio entre 1777 e 1787. Brukenthal, uma figura importante do iluminismo europeu, morreu em 1803, deixou estipulado que a sua coleção de arte devia continuar a ser exposta ao público, como explica Liviana Dana, recém-nomeada diretora do Palácio Brukenthal. Já no tempo em que Brukenthal vivia aqui, as coleções podiam ser visitadas pelo público. Bastava chegar e assinar um livro de visitas. As agências de viagem da época recomendavam sistematicamente o local. Estas coleções começaram a ser visitadas antes do Louvre abrir as suas portas. Brukenthal era um vanguardista e quis mostrar em pequena escala tudo o que estava na moda na Europa. Desde A Virgem com o Menino, de Lucas Cranach, o Velho, a obras de Tiziano. Os comunistas levaram para Bucareste 19 das obras mais valiosas do museu. O atual governo vai devolvê-las em outubro. O museu tem 10.000 peças e uma filosofia própria, explica a diretora. Nos finais do século XVIII, o Síbios Hermannstadt era uma espécie de pequena Viena. E é isso que queremos mostrar nesta exposição, o modelo iluminista de Brukenthal, com o interesse na arte dos jardins, na arte cultural e na arte de viver. Estes eram os elementos importantes do palácio. Na nossa viagem pelas devoluções de bens, vamos agora a Cluj-Napoca Kolozsvár, numa região com uma grande minoria húngara. O regime comunista confiscou 2.040 propriedades pertencentes às 4 igrejas tradicionais húngaras. Apesar da nova lei, pouco mais de 50 edifícios foram para já devolvidos. Em dezembro, o Parlamento Europeu sublinhou a necessidade de acelerar a execução da lei da restituição de bens. O clero responsabiliza as autoridades locais, que acusa de obstrução à devolução das propriedades da igreja. O bispo da Igreja Unitária da Roménia lamenta os bens ainda não devolvidos. Tivemos aqui uma biblioteca muito grande que foi confiscada e transferida para outra zona da cidade. Agora faz parte da biblioteca da Academia Romena. Reivindicamos a devolução da nossa biblioteca e também do material dos nossos arquivos que foi igualmente confiscado. Gostaríamos de reaver esses documentos importantes. Importantes para a história da nossa igreja. Cada congregação tem uma determinada quantidade de terra e de floresta. Alguma já nos foi devolvida, mas não toda. O restauro do dormitório da Universidade da Igreja de Cluj continua, mas os responsáveis religiosos receiam que assim que a Roménia aderir à União Europeia, a devolução dos bens expropriados passe para segundo plano.